É isso aí, são 8 horas, 2 minutos desta terça-feira, hoje 26 de janeiro de 2021, de volta com o Jornal da Ótima, primeira hora concluída, mas seguiremos ao vivo até às 10 da manhã, esperando a sua participação pelo 99651-1849, que é o nosso WhatsApp. Bom dia para você de toda a região que nos acompanha, viu? Que a sua terça-feira seja melhor do que a segunda, né? Seja ótima, de notícias mais leves, mesmo com toda a dificuldade. E nós voltamos aqui direto já com a participação do jornalista Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura, para comentar os bastidores da política local. A gente tem feito, né, esses comentários sobre as cidades da região. Terça-feira é dia de repercutir Pindamonhangaba. Seja bem-vindo, Giovanni. Tudo bem? Bom dia, Aline. Bom dia, amigos da Ótima FM. Estamos aí, mais uma participação aqui dentro do jornalismo da Ótima. E para começar oficialmente os comentários sobre as sessões de Câmara, né? Até porque ontem, dia 25, foi a primeira sessão, abrindo os trabalhos aí de 2021, na Câmara de Pindamonhangaba. Tivemos a primeira sessão, que aconteceu, como eu falei antes do intervalo, às 14 horas. Foi mantido esse horário da tarde, né, Giovanni? Exatamente. A sessão começou às 14 horas e já adianto a sessão da semana que vem. Já foi convocada, né, sessão de segunda-feira também para as 14 horas. Então, segue mantido aí esse horário que a gente tem insistido aqui, que é um horário ingrato, né? Para quem assiste, para quem está trabalhando, né? O munícipe que está trabalhando e quer assistir, é muito complicado. Uma sessão como a de ontem, tudo bem que foi uma sessão excepcional por ser a primeira sessão do ano, ela foi muito longa, foram 4 horas de sessão. Então, para quem está no meio do trabalho, ter que assistir também, realmente é um pouco complicado. Então, segue o nosso apelo aqui para que esse horário seja um pouco mais no fim da tarde, né, Lino? Com certeza, né? Até porque, mesmo de maneira online, de maneira remota, que você tem aí a condição para acompanhar, como o Giovanni disse, o horário é complicado, a grande maioria das pessoas trabalhando, né? Agora, com a fase vermelha, muitos estão em casa, estarão em casa, mas mesmo assim é um horário quebrado, ruim, né? E a gente insiste realmente para que seja aí no final da tarde, né? Inclusive, você tinha até tentado contato, né? Eu vi nas redes sociais uma cobrança aí do presidente da Câmara nesse sentido, mas não teve retorno, não, né? Não, por enquanto sem retorno, a gente segue na cobrança porque é aquilo, né? Não é pela gente, não é nem pelos vereadores, assim, é de uma forma coletiva, para que o maior número de pessoas possam ter acesso, e mais do que ter acesso à sessão, né, ter a condição de acompanhar, porque às vezes trabalhando e tentando ouvir não é a mesma interpretação que você tem. Então é importante aí repensar esse horário aí, continuaremos insistindo nisso, enquanto eles insistirem com o horário das 14 horas. Com certeza, até porque é a casa do povo, né? Então o povo precisa ter acesso e poder participar. Se o povo não tem acesso, se o povo não participa, deixa de ter. O acesso físico já está suspenso por uma questão óbvia e até de forma muito responsável, né? Que não esteja recebendo as pessoas lá, mas as pessoas ainda querem continuar assistindo, eventualmente pela transmissão online, e num horário mais apropriado seria o mais adequado. Com certeza, né? Mas nós estamos aqui também para atualizar todos os fatos e trazer aí o resumo para você que não conseguiu acompanhar. São 8 horas e 5 minutos, vamos lá então. Queria que você contasse para a gente quais foram os principais assuntos discutidos, os projetos colocados aí em discussão, em votação, na primeira sessão ordinária da Câmara de Pinda. Bom, eu vou inverter, vou começar pela ordem do dia, depois a gente repercute um pouco as falas, né, que é a fase dos requerimentos ali. Como eu já disse no começo aqui, foi uma sessão bastante longa, né? Foram 4 horas de sessão, porque foi a primeira sessão legislativa ordinária do ano, né? A gente teve aquela extraordinária no dia 13, mas não tem expediente, dessa vez tem expediente. Então, o primeiro secretário da mesa, que é o vereador Erivelto Vela, teve que ler todos os ofícios, todos os requerimentos, todos os projetos de lei que foram protocolados ao longo do período de recesso. Então, é uma leitura bastante extensa, né? O vereador Vela ficou quase 2 horas fazendo a leitura de todos esses ofícios, e isso tomou quase metade da sessão, né? E depois nós tivemos aí a fase de requerimentos e a ordem do dia, que eu já queria avançar para ela, porque daí a gente já fala desses assuntos, até porque os 2 projetos de ontem, Aline, foram adiados. Era um projeto, o primeiro, que criava o Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba. Lembrando, esse conselho ele é previsto na lei orgânica do município, e ele é uma medida fundamental para as próximas decisões voltadas aí para a área de transporte, de trânsito na cidade, o que impacta, inclusive, no avanço da licitação do transporte coletivo, né, que é um ponto que a gente tem ouvido falar muito, os vereadores têm cobrado a nova licitação do transporte, mas a criação do conselho antecede a nova licitação. Então é importante
que ele seja criado o quanto antes. Ele foi adiado mais uma vez, lembrando que ele já tramita na casa, né, na Câmara de Pinda, desde 15 de março de 2019. Ou seja, a gente já vai para 2 anos de tramitação do projeto. Ele foi adiado por mais 7 dias, por um pedido aí da Comissão de Redação e Justiça. Eles pediram, entre outras coisas, redução nos prazos de análise dos projetos. Né, o Conselho ele tem alguns prazos para analisar projetos antes que eles continuem sendo encaminhados para a Câmara, para votação. Então, é a redução desses prazos e também o tema de idoneidade para quem quer compor o Conselho. Além de se apresentar como uma pessoa idônea, haverá também uma lista de documentos a serem apresentados para comprovar essa idoneidade. Então, em função disso, o projeto foi adiado por 7 dias, volta a ser analisado na próxima sessão de segunda-feira. E o outro projeto, que é o projeto que cria o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele já é previsto por leis federais, leis lá desde 2017, né? 2007, perdão, leis federais de 2007. Então, ele é fundamental para dar norte, inclusive, na gestão do meio ambiente no município, né? Principalmente na questão aí de resíduos sólidos. Esse projeto foi novamente adiado, ele foi adiado novamente por mais 7 dias, a pedido do vereador Magrão, que vai apresentar uma emenda. Eu falei um pouquinho com o vereador ontem, o principal ponto é que ele quer passar mais responsabilidades para a Secretaria de Meio Ambiente, que a princípio estava somente com a coordenação desse plano. Então, ele quer que a Secretaria de Meio Ambiente também tenha a função de acompanhar, fiscalizar, implementar e fazer a gestão do plano municipal. Então, foi adiado também esse projeto. Os dois voltam a ser discutidos na próxima segunda-feira, Aline. Projetos importantíssimos, né? Essa questão aí do Conselho de Transporte, né, de Trânsito, fundamental. Como você disse, nós estamos emperrados com a questão aí da licitação, e isso tem feito muita falta, né? Isso faz com que a cidade também, o município, fique impedido de avançar nas questões fundamentais do transporte. Todo dia temos reclamação de transporte aqui, ninguém, né, pelo que a gente ouve de maneira geral, se diz satisfeito com o serviço oferecido pela empresa Viva Pinda. Precisamos de embasamento e precisamos deste conselho para tratar de todas essas questões. Fundamental a criação desse conselho. Então, que de fato na sessão da semana que vem, né, o assunto possa ser colocado em discussão, votado, aprovado e tenha logo essa composição para atuar diretamente aí nesses e outros aspectos, mas na questão da licitação, principalmente, né? Um assunto que não dá para esperar mais, né, Giovanni? Exatamente, né? Esse conselho ele é imprescindível, e, como a gente falou aqui no começo também, ele é previsto na lei orgânica do município e está mais do que na hora de ser criado, né? E no dia 15 de março desse ano vai completar 2 anos aí do projeto em tramitação, aniversário de 2 anos de tramitação. Então, está na hora de colocar e de votar definitivamente. E o plano de resíduos sólidos, que é importante só a gente destacar a validade dele ser aprovado também, é que ele abre caminhos para que o município acesse recursos federais, né? Então, são alternativas, inclusive, a possíveis taxas de lixo, como a gente já viu que tentaram criar na última gestão, e o projeto acabou não avançando. Ao invés de você criar taxas de lixo, né, você começa a criar alternativas de ter acesso a novos recursos federais com a aprovação desse Plano Municipal de Resíduos Sólidos ali. Com certeza. São 8h11. Seguimos ao vivo. Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura. Hoje é dia de repercutir os assuntos da política local. Ontem tivemos sessão de Câmara. Estamos aqui trazendo o resumo para você que nos acompanha. Vamos lá, então. Ontem também foi falado bastante, né, da questão aí do enfrentamento da Covid-19, Pinda estar na fase vermelha. Os vereadores se posicionaram sobre o tema, né, Giovanni? Exatamente, Aline. Eles falaram sobre esse assunto bastante ontem, na fase tanto de requerimentos, quanto na fase de pronunciamentos pessoais, né? A gente teve muitos requerimentos, o vereador Norbertinho mesmo colocou requerimentos questionando, por exemplo, a continuidade do funcionamento do estacionamento rotativo no centro da cidade, né? A alegação do vereador é de que o estacionamento rotativo, se o objetivo dele é gerar, né, fazer com que ninguém fique estacionado numa vaga durante todo o dia, se não está havendo movimentação no centro da cidade por conta do fechamento do comércio, perde o objeto também a continuidade da cobrança da Zona Azul, né, como a gente conhece, estacionamento rotativo. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão do IPTU, né, de rever a cobrança de IPTU do pequeno e do médio comerciante. Enfim, muitos assuntos vieram à tona. Nós tivemos ontem lá na Câmara, inclusive a sessão foi interrompida durante meia hora, mais ou menos, por uma reunião com representantes de academia. É um setor que tem cobrado fortemente aí
a retomada, para serem encaixados, né, no que é chamado de categoria essencial, para que voltem a funcionar. Então, eles estiveram na Câmara ontem, houve uma pausa na sessão para conversa com esses representantes de academia. Aline, também foi um outro requerimento interessante colocado, foi um pedido de lista dos vacinados nessa primeira remessa da vacina Coronavac que veio para Pindamonhangaba, né? Os vereadores se antecipando aí a possíveis rumores de desvio de vacina, aquele coisa que a gente tem ouvido no Brasil inteiro. Então, os vereadores pedindo aí a lista dos vacinados nessa primeira remessa da Coronavac que veio para Pindamonhangaba. E o vereador Rogério Ramos, que já foi presidente, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde, Aline, falou sobre a questão dos profissionais da saúde. Ele falou de falta de funcionários, condições de trabalho aquém, né, do que é esperado. Ele usou as aspas dizendo que os funcionários da saúde estão esgotados diante desse cenário. Não é um cenário fácil, por óbvio, né, o que a gente está enfrentando. Os profissionais da saúde já são naturalmente expostos a uma situação bastante degradável, digamos assim. É importante que tenham todas as condições de trabalho para que isso amenize um pouco. Com certeza, né? Precisam ter esta retaguarda. Até na última participação da Secretaria de Saúde, a Valéria, que nos deu uma entrevista falando sobre as vacinas, quando elas estavam para chegar na semana passada, eu questionei isso, né? Como é que está essa atuação da pasta junto aos profissionais da área, aqueles que estão na linha de frente, mas atendendo também nos postos, de maneira geral, aos profissionais da saúde que estão cansados, esgotados, né? E que precisam desta retaguarda. Segundo a secretária, esse apoio, essa retaguarda estava sendo feita de maneira satisfatória, né? Mas a gente tem visto muita e recebido também muita reclamação, inclusive da categoria. Muitos ficam até com receio, né? Não fala meu nome, não cita onde eu trabalho, porque é complicado, mas eles realmente têm afirmado aí falta de material e uma situação bem complicada e cobrando mais apoio até da secretaria neste sentido. Então, até por conta disso, a fala aí do vereador, né, que já fez parte, integrante do Conselho de Saúde, né, Conselho Municipal de Saúde, Rogério Ramos. Ô, Giovanni, você estava falando sobre essa pausa que foi dada na sessão, por conta dos donos de academia, eles haviam ido cedo, enquanto nós estávamos no ar, né, ontem de manhã, eu comentei que um grupo estava na Câmara, conversou com alguns vereadores, até eu fiz contato com o vereador Norberto para participar, o vereador também para participar aqui com a gente, professor Felipe, né, depois ia retornar, acabou nem retornando, para a gente saber como é que estava essa questão. E aí, de tarde, eles voltaram a ser recebidos ali no Legislativo para realmente, né, voltar a discutir esse tema. Daqui a pouquinho, aqui dentro do jornal, nós teremos representantes das academias que estiveram ontem na sessão de Câmara para falar mais sobre essa questão. Mas até o momento, até o que eu sei, não avançou muito ainda não essa conversa, viu? Não, tá. O caminho ele é moroso, né? A gente entende que é uma situação complicada, né, Aline? Assim, o governo do estado ele toma uma decisão e a prefeitura, né, não querendo dizer que a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade, né, mas ela automaticamente atende o que o governo do estado determinou, né? A gente tem algumas prefeituras que estão fazendo algumas flexibilizações, né, como vocês apontaram aí mesmo dentro do jornalismo da Ótima, em Taubaté mesmo. Então, há caminhos para essa flexibilização, né? Mas, no primeiro momento, a prefeitura acaba adotando o que se decidiu a nível estadual. Agora, o que me surpreende nisso tudo, Aline, é assim, um ano depois, a gente está chegando em um ano de pandemia, né? A gente já teve momentos de altos e baixos e há mais ou menos uns 2 meses a gente vem observando uma sinalização da piora do caso, né? Dos casos, né? E janeiro inteiro, o governo do estado de São Paulo veio fechando o Plano São Paulo novamente, né? E chegou agora no extremo da fase vermelha. E falando sobre Pinda especificamente, desde o ano passado que a gente vem cobrando, né? A cidade não debate o aspecto econômico da crise pandêmica, né? O aspecto sanitário ele é importante. Eu, num posicionamento pessoal, entendo que salvar vidas antecede a questão econômica, sim. Só que um ano depois, a cidade, em paralelo à instrumentalização da saúde para atender as vítimas do Covid, já deveria estar criando alternativas econômicas. E só para eu ter uma ideia, esse projeto do Norbertinho, né, esse questionamento dele sobre a cobrança da Zona Azul, questão de IPTU, já era cobrado lá em março do ano passado pelo então vereador Rafael Boff, né? Então, assim, um ano depois a gente está falando de assuntos que já poderiam ter sido pensados, resolvidos, renda emergencial a nível municipal também, para complementar possíveis alternativas. Então,
É um problema complexo? Mas a morosidade de discussão, ela tem impactado e gera uma confusão ainda maior quando a gente tem um cenário mais complexo e mais restritivo, como que a gente está enfrentando. Com certeza, com certeza. Um cenário mais complicado e realmente irreversível para muitos, viu? Eu estava conversando com a presidente da CIP e a gente falava disso, né? Muitos empresários e comerciantes já dizendo que não tem como seguir, né? Que já começa com as demissões, já começam aí até mesmo com essa alternativa, né, de encerramento das atividades, o que a gente não deseja, não espera, mas muitos não têm alternativa. E essas medidas, né, do setor econômico tratadas em âmbito municipal são fundamentais. Como você colocou, a cobrança da Zona Azul, o IPTU e outros fatos que a prefeitura pode sim intervir, teriam, né, que já ter sido discutidos aí ao longo deste ano, um ano de pandemia. A questão da saúde é fundamental e a prefeitura tem que dar prioridade, né, mas o aspecto econômico local também precisa ser pensado. E a gente tem como exemplo outras cidades que criaram alguns mecanismos, algumas ferramentas para ajudar, né, tanto o trabalhador quanto o empresário, o cidadão de maneira geral. Então, bem colocado aí esse ponto que você acabou de citar. E nós vivemos aí, Aline, 4 meses de uma melhora do quadro, né? No ano passado, de agosto até outubro, novembro, a situação melhorou bastante. Por que não se trabalhou junto ao pequeno comerciante, ao médio comerciante, que é aquele que sofre o impacto com o fechamento no dia a dia, né? Porque o grande empresário, ele ainda tem um fluxo de caixa. A gente já ouviu o presidente de uma grande rede de lojas dizendo que ele tem condições, por exemplo, de manter as lojas fechadas por 2 anos, né? Porque tem alternativas de venda, vendas online, etc. Mas o pequeno comerciante, ele trabalha com o fluxo do cotidiano, do dia a dia. Então, não se trabalhou, por exemplo, medidas de conscientização, de construção de planos sanitários para o próprio comércio segmentado, né? Então, para o comércio de lojas, qual que é o ideal plano sanitário? Para as academias, né? Um plano sanitário de controle da pandemia. Fazer um trabalho de conscientização coletiva para que o comércio também, aos poucos, pudesse se adaptando a uma nova realidade. Né? Então a gente sabe que também existem os irresponsáveis, né, que não seguiram as regras de ocupação dos espaços, isso tudo acaba refletindo nos aumentos do caso, mas aí todo comerciante acaba também pagando esse preço aí, e principalmente, a gente olha principalmente para o pequeno comerciante que realmente tem o seu fluxo de caixa muito estreito. E só colocando para a gente mudar de assunto, que esse ponto da cobrança da Zona Azul é algo que a população tem reclamado bastante, né? Não tem nexo, tem menos pessoas na rua, a empresa precisa também seguir suas atividades, mas vai seguir cobrando no momento crítico, né, de pandemia no Brasil, então muito bem colocado aí esse ponto que precisa ser discutido. Bom, queria citar aqui alguns outros pontos que foram marcantes na sessão de ontem, para que você traga os comentários. Queria falar do vereador Vela, Erivelton Vela, que voltou a citar mais uma vez o secretário adjunto de Educação, Fabiano Vanoni. Aliás, na maioria das falas do vereador Vela, ele tem feito questão de citar o secretário adjunto de Educação, Vanoni, que por enquanto, né, ao meu ver, está bem quieto, está na dele, né? Não tenho visto muito movimento. Parece que o Vanoni está fingindo assim, não é comigo o assunto, né? O Vela está falando, como o vereador pode falar, usando os espaços de comunicação dele, inclusive. Agora, eu finjo que não é comigo. Mas ontem o Vela protocolou um requerimento, ele pediu todas as qualificações do secretário Vanoni para estar ocupando o cargo que ele está ocupando, que é de secretário adjunto da Educação. O Vela tem argumentado nas falas dele, de que a preocupação maior dele não é nem o fato do Vanoni estar ocupando um cargo na prefeitura, que ele inclusive disse isso ontem na sessão, é uma prerrogativa do prefeito escolher os seus secretários. Mas ele, enquanto vereador, tem que cobrar ainda mais uma área tão importante, tão delicada como é a área da educação. Então ele pediu aí as qualificações do hoje secretário adjunto de Educação Vanoni para estar ocupando o cargo que está ocupando. E esse assunto ainda promete render bastante. Promete, né? Até porque vamos aguardar aí essas qualificações, especificações, né, para atuação na área da educação. São 8h22 e a nomeação, Giovanni, dos assessores, né, que saiu depois da sessão extraordinária, importantíssima, urgentíssima, que aconteceu, teve aprovação pela maioria, 6-5, os cargos foram criados, semana passada saíram algumas nomeações, repercussão disso, como é que foi na primeira sessão de Câmara?
Dois vereadores falaram do assunto, né? Os vereadores Vela e Norbertinho questionaram essas nomeações. Inclusive, o Norbertinho disse que vai entrar com requerimento na próxima semana, pedindo informações de onde esses 4 assessores nomeados, onde eles vão estar alocados, quais áreas específicas eles vão estar alocados. Mas é isso mesmo, foi criado naquele projeto polêmico de criação de 6 novos cargos de assessoria e 3 extinções de cargos de diretoria. O vice-prefeito Ricardo Piurino, então no exercício de prefeito, em entrevista ótima no começo da semana passada, até disse, né, no finalzinho da entrevista para você, Aline, que já estavam os cargos, alguns deles definidos os nomes e que seriam anunciados em breve. De fato, foram anunciados na sexta-feira, né? Nós estamos falando de uma ex-candidata, uma candidata a vereadora em 2020, um candidato a vereador em 2020, uma apoiadora da reeleição do Israel também no ano passado e a esposa de um ex-vereador de Taubaté. Foram 4 cargos indicados para esses cargos de assessoria, claramente um movimento político, né? Eu acho que, como até os vereadores colocaram, né, a nomeação dos nomes, né, a nomeação dos cargos, quem vai ocupar determinados cargos é uma prerrogativa do prefeito. A gente sabe que as questões políticas têm um impacto muito grande, mas eu acho que as nomeações em si derrubam por terra a argumentação de que era um projeto extremamente urgente para fazer funcionar a máquina pública ali, né? Eu acho que esse é o único ponto. As questões técnicas do projeto caíram por terra definitivamente. As nomeações, cabe ao prefeito, cabe à Câmara questionar se houver algum problema mais grave em algum desses nomes. Agora, que existia questões técnicas para aprovar o projeto, isso para mim está superado, não existia não, era realmente político. E o vice-prefeito, prefeito em exercício, né, o Ricardo, enquanto na entrevista insistiu muito, né, eu questionei nesse ponto da necessidade e ele realmente defendeu que era urgentíssima a necessidade desta aprovação dos cargos, né, e essas nomeações que aconteceram dias seguintes aí, a gente vê como totalmente político. Esse é o meu ponto de vista também, viu, Giovanni Romão? São 8h24. Bom, falamos das questões aí debatidas na primeira sessão do ano, né? Os projetos ficaram para a semana que vem, foram adiados. Se comentou muito sobre a fase vermelha de Pindamonhangaba, falaram também sobre essa conversa com os donos das academias, o vereador Vela, mais uma vez, cutucando o secretário adjunto da Educação, pedindo agora todas as qualificações dele para estar na pasta, a crítica aos assessores nomeados, mas uma fala apenas de 2 vereadores. Para encerrar, Giovanni Romão, o que fica? Qual foi a sua impressão dessa primeira sessão de 2021, do que a gente vai ter aí daqui para frente na política, né, legislativa, nesse embate com o executivo ou não, né, nessa fiscalização com o executivo local? Foi uma sessão, ela foi bastante impactada pela questão da própria fase vermelha, né? Se nós não tivéssemos a fase vermelha sido anunciada no final da semana passada, esse assunto não estaria na ordem do dia, que eu digo da discussão da ordem do dia. Então nós teríamos outros assuntos, de repente até de pontos mais políticos a serem debatidos. Então o foco ontem mesmo se concentrou na questão da fase vermelha, e aí eu acho que todos os vereadores acabam convergindo em tentar um meio termo entre o salvar vidas, que é, sem sombra de dúvidas, um ponto prioritário, né? A gente continua tendo altas ocupações dos leitos de UTI, enfermarias em Pindamonhangaba, mas também uma forma de ajudar os comerciantes que estão novamente aí sem o funcionamento no seu cotidiano. Então, o assunto fase vermelha acabou dominando a sessão por uma questão óbvia, né? Mas o que ficou de ontem da sessão, assim, um ponto, já vou também aqui dar aquela cutucada que a gente sempre dá aqui no ar, né? Até porque nós estamos iniciando uma nova legislatura. Aline, nós batemos muito isso nos últimos 4 anos. Os vereadores, quando eles vão para o plenário para votar, para deliberar um projeto, muito já se discutiu lá atrás, né? Existem as reuniões, o que é absolutamente perfeito. Os vereadores sentam para analisar o projeto, para definir, para apresentar emendas e tal. Mas eles parecem que se esquecem que quando eles vão para o plenário, o público todo não sabe da discussão. Então, exemplo, os 2 projetos adiados ontem, se eu não vou no vereador Norbertinho, né, que é da comissão de redação, e se eu não vou no vereador Magrão pegar as informações sobre as emendas apresentadas para trazer no jornal hoje aqui, quem assistiu a sessão não sabe por que foi adiado o projeto. Foi adiado, e o projeto vai ser adiado, por quê? Porque apresentou uma emenda. Não fala qual é a emenda, não fala o porquê, não fala qual que é a discussão, não como tem se fosse debate. um assunto interno, né? Como se fosse um assunto interno. Eles se esquecem que existe um público que não tem conhecimento nenhum daquele assunto
e que quer saber. Aí a informação que fica é assim, adiou o projeto. Por quê? Não sei, apresentou uma emenda. Do Quer que a saber emenda? e precisa saber, né? Tem o direito de saber. Exatamente. E aí, a gente, na nossa função, enquanto jornalista, tudo bem, vamos lá buscar essas informações, mas eu acho que para o público, em geral, né, que quer ter acesso às informações, e é direito dele ter acesso às informações, os vereadores têm que tomar um pouco mais esse cuidado aí. Eles conversam entre eles, ok, debatem o projeto com antecedência, ok, mas na hora que eles vão para o plenário tem que virar a chavezinha ali. Não vamos ter que debater tudo de novo, vamos ter que mostrar para a população o porquê que a gente chegou, por exemplo, nessa conclusão de adiar o projeto, quais são essas emendas, se elas vão ser, se o projeto vai ser ou não votado daqui 7 dias, como foi o caso desses 2 projetos. Exatamente, né? O povo escolheu esses 11 vereadores para nos representar, né? E nós precisamos saber passo a passo tudo que está acontecendo, né? Me represente e me conte tudo o que está acontecendo. Esta é a função aí, no resumo da coisa. Giovanni, eu agradeço sua participação, nossa primeira coluna, oficialmente agora com a retomada das atividades do Legislativo. A gente continua aqui insistindo, né, para que as sessões sejam mais tarde, para que o maior número de cidadãos possa acompanhar e de olho em tudo que acontece nos bastidores da política local. Então, qualquer novidade, você dá um toque que a gente volta a conversar.